A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E nesse momento vamos a mais um vídeo aí da nossa série de interpretação bíblica, tá? Essa nossa série tem por objetivo dar esclarecimentos da Palavra de Deus sobre alguns textos que a gente, por muito ler, muitas vezes até comentar e ouvir pregações, acaba a gente caindo num vício e interpretando errado, tá bom? Muitos textos são, por tradição, são interpretados de forma errada, tá? A gente já viu alguns deles aí no meu blog, lá no Clube da Teologia, e aqui também, agora no nosso canal, a gente vai tratar de alguns. E hoje nós vamos falar aí desse texto, analisar o texto de Mateus 6,33, é um texto conhecido, tá? Que ele diz assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Um texto conhecido, um texto que literalmente você já entende. Você lê esse texto, você já sabe o que o Senhor está falando. Mas eu quero apontar aqui um erro doutrinário, um erro de interpretação dentro desse texto que nós cometemos muitas vezes por displicência, por vício, né? de falta de ler o texto e falar o que a gente ouve outros falando. A gente vê isso muitas vezes em muitos lugares. Amém? Então vamos entender esse texto aqui, vamos analisá-lo neste momento. Peço que desde já você deixe o seu like, tá? Nesse vídeo aqui nós vamos fazer um alerta, aqui vem um alerta sobre esses vícios de interpretação, e aqui nós vamos apontar um problema que está acontecendo na igreja nestes últimos dias, tá? Eu peço a você que deixe aí o seu like para ajudar o nosso canal. Vamos então ao texto, Mateus 6,33, o texto conhecido, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Palavras do Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte. Ele estava ensinando sobre os cuidados da vida, tá? E aqui, aonde está o erro? Aonde muitos erram nessa passagem? Exatamente por colocar um vício neste versículo, de não ler a Bíblia, ouvir outros falando e aí repete o que outros falaram. Isso acontece muito porque nos nossos dias, muitos irmãos, infelizmente, não leem a palavra de Deus. Bom, o erro comum é esse, é quando repete-se o texto e fala assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Notou o erro nas minhas palavras? Quando eu tiro o pronome demonstrativo, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu falo, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aí você vai ouvir muitas vezes em alguma pregação, alguém citando o versículo vai falar errado, tá? Já vi isso acontecer muito, e você às vezes vai ver que não é pessoa às vezes mal intencionada. Às vezes a pessoa não está com uma má intenção, querendo fazer você interpretar errado, ou querendo te ensinar o erro. Não é, às vezes não é isso. É porque as pessoas vai no vício mesmo de não pesquisar, não ler a palavra de Deus e no texto sagrado. Por isso lá na sua igreja, quando o pregador falar para abrir a Bíblia, não vai na confiança não. Abra realmente a Bíblia e confira o que ele está falando. Porque muita gente fala assim, né? Eu já vi isso acontecer. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Já vi muita gente falar isso. Mas quando você fala as demais coisas vão ser acrescentadas, isso muda muito a interpretação. Porque muitas vezes a pessoa que ouviu não vai perceber o erro, e quando você troca esse pronome, o pronome estas coisas, e bota as demais coisas, demais coisas está abrangendo tudo. Não é? Muita gente vai usar isso para afirmar que o Senhor vai te abençoar com muitas bênçãos financeiras. Não é verdade? Muita gente vai afirmar isso para você, e até em pregações, ou em palestras, ou em aulas dominicais e tudo mais, para falar que Deus vai abençoar você muito na área financeira, para dar base para a teologia da prosperidade. E a gente vai ver que não é bem isso daí. Porque a gente tem que entender o que Jesus está falando com esse texto.
E aí eu vou dar o alerta para você aqui nessa passagem. Porque Jesus, dentro do contexto, ele está falando sobre os cuidados da vida. Ele está falando para que ninguém ficasse temeroso pelo que vai comer, pelo que vai se vestir. Ele fala isso no contexto imediato aqui do texto de Mateus 6. Ele fala lá no verso 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí ele entra no verso 33, onde ele vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que estas coisas ele está falando dentro do contexto? Todas essas coisas que você está preocupado, o que comeremos, com que nos vestiremos, estas coisas é que o Senhor Jesus está falando que o vosso Pai vai vos acrescentar. Então não precisa nem você pedir, aqui o que ele está dizendo é isso. Não há necessidade nem de pedir isso, porque Deus ele vai cuidar do que você necessita. Essas coisas pelos quais nós nos preocupamos, que é o comer e o vestir. Ou seja, Jesus está falando, dando uma luz sobre a questão financeira, sobre a bênção material. Ele está dizendo que Deus vai cuidar de nossas necessidades básicas, que é a vestimenta e a comida. O Senhor cuida de nós. É isso que Jesus está falando. Se a gente pegar o contexto geral da palavra de Deus, a gente vai ver que Deus ele não está interessado em fazer ninguém ficar rico, para começar. É forte o que eu estou falando aqui, muita gente não gosta de ouvir isso. Mas o propósito de Deus na Bíblia Sagrada, com o Evangelho, não é fazer ninguém ficar rico. Deus quer, o interesse de Deus é que você seja salvo pelo Evangelho da graça, pelo Evangelho de Cristo. Esse é o propósito de Deus, pelo qual ele enviou Jesus Cristo e pelo qual o Senhor Jesus trouxe essa graça até nós. Amém? Então, isso aqui é para a gente entender o que significa o texto, a sua correta interpretação, para a gente aplicar na nossa vida e não ficar sujeito a essas pregações falaciosas sobre essa teologia da prosperidade financeira que andam colocando por aí, dizendo que Deus vai te dar tudo, que Ele vai resolver todos os seus problemas financeiros, pode ficar tranquilo. E quando a pessoa chega para o Evangelho, a pessoa vê que não é bem assim, e muitos se desiludem, né? Muitos se decepcionam com o Evangelho e acabam se afastando. Infelizmente isso acontece muito. E aqui o meu alerta, e aqui a minha denúncia, é que esse tipo de mensagem é para um evangelho pós-moderno que anda sendo pregado nos dias de hoje. E que evangelho pós-moderno é esse? É o evangelho antropocentrista, né? É o evangelho que ele é centrado no homem. Ele é para fazer agradar ao ser humano. Um evangelho que fala para o ser humano que Deus vai dar todas as coisas, que ele pode ficar tranquilo. É um evangelho para fazer o ser humano ficar, ter um bem-estar. Muitos vão às igrejas para se sentirem bem, mas só que o propósito do evangelho não é esse. Qual é o propósito do evangelho? O propósito do evangelho é levar todos nós para o reino de Deus. Esse é o propósito, é para a salvação da alma. Então, essa passagem, ela mostra que Deus ele quer nos sustentar, que a bênção material que Deus tem para mim e para você é o sustento. Peraí, irmão, mas então não tem bênção material? Claro que tem, mas toda bênção material, primeiro, ela visa o teu sustento, é para te conduzir ao reino de Deus, e se eu quiser algo a mais do que isso, eu não posso? Pode. Você quer algo a mais? Você quer viver uma vida mais digna, poder cursar uma faculdade, providenciar um bem-estar para sua família, ter um carro, ter uma casa? Não há problema nenhum nisso. Mas saiba que isso vai vir pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. E desde que você também, e Deus vai te abençoar nessas questões, desde que isso não tire você do reino de Deus. Porque senão, se isso tirar você do reino de Deus, é bem capaz de Deus fechar alguma porta para você nessa área.
E se ele não fechar, fique preocupado, irmão, porque você já é sinal que você não está sendo corrigido por Deus. Porque quando Deus fecha uma porta para mim e para você, é porque Ele quer a nossa salvação. É porque aquilo vai nos fazer mal, vai prejudicar a nossa família. E o propósito de Deus, pela palavra de Deus, é que eu e você alcance o reino de Deus juntamente com a nossa família. Amém? Essa passagem aqui é a interpretação bíblica de hoje, da nossa série. Tá? Eu agradeço por você estar aqui conosco até agora. E não deixe de dar o seu like aí no nosso vídeo. Tá? E convido você também, vou deixar o link na descrição desse vídeo, para você adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. Esse é o livro que eu publiquei ano passado e você pode adquirir, vai ficar o link aí para você adquirir, né, na Shopee, na Amazon, aonde você achar melhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Até a próxima interpretação bíblica.